paz do Senhor a todos. Hoje estaremos dando início a mais um trimestre com um tema fortalecendo a família. Um tema muito legal porque no meio qual nós estamos vivendo de quarentena, a qual nós estamos mais próximos da nossa família, a qual estamos resgatando o culto nos lares, o culto em família, é muito importante que nós venhamos fortalecer para que a gente esteja mais apto e mais influente para gerar uma sociedade equilibrada. Então a lição de número 1, ela vai tratar sobre família, uma instituição divina. O texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que vai dizer assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a. Verdade prática. A família é a única instituição criada por Deus antes do pecado entrar na terra. A leitura bíblica se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Muito importante você fazer a leitura antes de iniciarmos o estudo da lição. A introdução vai começar dessa maneira. A família é a mais importante instituição criada por Deus para a formação e equilíbrio da sociedade. Então, nós vemos que a instituição da família ela é muito importante porque ela vai dar uma sociedade bem equilibrada, bem formada. Sabe qual é o nosso principal problema no mundo que nós estamos vivendo? Um mundo muito violento, muito cheio de corrupção. É porque as famílias estão fracas, estão mal estruturadas, não estão cumprindo a sua missão designada por Deus. Porque é através da família que o plano de Deus se manifesta para a humanidade. Quando Deus vai dizer para Abraão: olha, em ti serão benditas outras nações. É como se Deus estivesse dizendo: olha, a tua família vai ser referência, o teu povo vai ser referência para as outras nações. Então, quando Deus ele institui a família, ele está dizendo: olha, vocês vão ser, o equilíbrio, vocês vão propagar o equilíbrio, uma boa formação para a sociedade. Então, com a breve introdução, a gente dá início ao primeiro ponto, que é a origem da família. A família tem origem no coração de Deus e foi por ele instituída. Então, como é que iniciou a família, Jefran? E se iniciou com a criação do homem e da mulher. Primeiro a do homem, depois Deus tirando da costela de Adão, forma a mulher. E isso aqui tem um simbolismo. É justamente para que ela fosse essa companheira idônea. Lado a lado eles pudessem crescer e propagar e criar uma família que agradasse os olhos de Deus. Então era para justamente refletir a imagem de Deus. É por isso que em Gênesis 1:26 vai dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então a família, a união do homem e da mulher também tinham que refletir isso. Então a família tem um papel muito importante social e é a mais antiga instituição criada por Deus. Segundo, o casamento não é somente uma constituição legalista humana, é principalmente uma instituição divina conforme o ordenamento do Senhor. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Olha que legal. O casamento não é só uma instituição legalista humana, ela foi criada bem antes. Então nós vemos que isso foi uma instituição de Deus. Então o homem ele não pode alterar essa instituição que Deus criou. É homem e mulher, e a partir do homem e da mulher é criada uma família, basicamente constituída de pais e filhos. Então o homem, ele não pode alterar, por mais que ele queira, por mais que nós estamos vivendo um mundo ao qual as pessoas elas estão reinventando, ou elas estão tentando de alguma forma inventar algo para saciar o seu próprio desejo, mas eles não podem. E isso foi, a família, ela foi instituída por Deus. Então o homem ele não pode, por mais que ele queira, ele não pode desvirtuar o que Deus instituiu. Terceiro ponto, o pecado e suas consequências. O pecado é a origem dos males que assola a humanidade, especialmente a família. Então olha como é bom a gente fortalecer a família. Por quê, Jefran? Porque a primeira família ela caiu. O homem, o primeiro casal do mundo, eles caíram, eles pecaram, então o pecado entrou no mundo, eles eram perfeitos. Eles viviam ali numa condição de perfeição, de todos os dias ter intimidade com Deus. Mas quando o homem e a mulher decidem desobedecer a Deus, o pecado entra. E o pecado ele já vem entrando, trazendo destruição.
Então, nós precisamos fortalecer as nossas famílias. Nós não temos que entender que somos melhores que Adão e Eva. Nós temos as mesmas fraquezas, mas nós temos que fortalecer as nossas virtudes e minimizar as nossas fraquezas. Ponto 2. Finalidades da família. Vamos refletir sobre as principais atribuições que sustentam a família e, portanto, a sociedade. Primeiro, companheirismo. Assim que Adão viu Eva, ele se alegrou, pois também tinha um par e reconheceu que ela era osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2, versículo 23. Então Adão ele se alegrou porque Adão, antes de a mulher ser criada, ele estava sozinho, né? E quando Deus fez ele cair em um sono e de lá tirou sua costela para formar a sua companheira idônea, Eva, quando ele acordou, ele ficou muito feliz e ele exclamou: olha, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Então Deus, ao criar a mulher da costela de Adão, ele instituiu esse companheirismo que é muito necessário para que a gente venha ter uma vida com Deus. Os dois juntos poderiam agora somar forças e um completaria o outro. Olha que coisa legal. O homem foi constituído por Deus para ser o líder de sua família, cabendo-lhe o papel de instrutor espiritual do seu núcleo familiar, mas à mulher cabia o papel de auxiliar o homem na administração do lar. Então não é um cabo de guerra de quem manda mais, de quem manda menos. Deus, por isso que é uma união, é um casamento, né? Um casamento. Então, quando o homem e a mulher eles somam esforços, cada um tem o seu papel dentro de casa. Primeiro, o homem de ser o líder, de estar ali encabeçando, e a mulher de ser aquela auxiliar dele. Então, quando os dois deixam de exercer seu papel ou há uma briga de autoridade, isso é muito prejudicial para a família. Então, a gente perde a essência desse elo, dessa união do homem e da mulher. Segundo, realização mútua. Além do companheirismo, ao homem e à mulher, foi dada a expressão do amor também através do relacionamento sexual. O sexo não é consequência do pecado. Antes da queda, Deus os abençoou e ordenou que fossem fecundos e enchessem a terra. Gênesis 1, 28. Então, pelo que se acha, muitas das vezes, e é pregado isso, o sexo ele não veio, não se originou ali com a queda do homem. O sexo já era um relacionamento íntimo entre um homem e a mulher, já instituído por Deus, justamente para que cumprisse o propósito de eles se multiplicarem, mas que também eles tivessem ali um momento para eles, né? Então, o sexo é bênção de Deus, não é maldição, e também não tem só com o intuito de procriar, mas de que o homem e a mulher possam, de alguma forma, cultuar a Deus ali com aquele seu relacionamento. Então, não é pecado, tirem isso da cabeça. O que é pecado é manter relações sexuais com várias pessoas, né? Isso foi instituído para o homem e para a mulher, pessoas que são casados, que são ali cumprindo um propósito de Deus. Então vamos ao ponto 3, geração e educação de filhos. Olha como é muito importante para fazer a manutenção de uma família, para fortalecer essa família, né? Educar os filhos, porque os filhos são a herança do Senhor. Salmos 127, versículo 3. Uma bênção a ser valorizada e cuidada com todo o nosso empenho e amor. Então, quando nós somos agraciados com os filhos, porque eles são a herança do Senhor, como diz o salmista, nós temos que ter muito cuidado, porque nós, né, estamos liderando, né, esse pequeno exército. Porque hoje o que acontece? Filhos desgarrados, filhos sem a presença do pai, filhos sem a presença da mãe, filhos sendo contaminados, influenciados por uma sociedade que é pecadora, uma sociedade que é corrupta e uma sociedade que é violenta. Então, muitas das vezes, os filhos estão sendo educados na rua, né, ao invés de serem preparados, instruídos dentro de casa. Porque quando um filho é instruído de maneira que a se aproximar de Deus, a viver uma vida reta, ele vai refletir isso na sociedade. E lembra o que a gente falou lá na introdução? Que nós somos equilíbrio dessa sociedade. Quando temos boas famílias, logo teremos uma sociedade boa. Porque nós temos exemplos de pessoas que não andaram segundo a instrução de Deus, né? Até foram homens de Deus, mas acabaram pecando nessa parte familiar. Nós temos o próprio Davi, né?
Davi não foi um bom pai, não instruiu os seus filhos de maneira que viessem realmente a ter uma vida com Deus, porque a gente vê Davi com uma família, né, que era totalmente instável, tanto que aconteceu várias situações. A sua filha foi estuprada pelo próprio irmão, o outro irmão vai e mata o outro irmão, o seu próprio filho se levanta, né, Absalão se levanta contra o seu reinado para tomar. Então a gente vê que Davi era um homem de Deus, mas tinha uma família totalmente desestruturada porque não atentou. Então não quer dizer que você seja cristão, que você vai estar livre desses problemas familiares. Não. Mas é por isso que nós precisamos olhar com mais atenção para a nossa família, de maneira a fortalecer a nossa família. Vamos para o terceiro e último tópico, que é propósitos para a família. Ao estabelecer a família, Deus queria fazer desta um núcleo de bênção, tanto aos seus membros como para toda a terra. Isso aqui é o que a gente está batendo nessa aula. Boa família, uma boa sociedade. Então, o propósito de Deus para a família é justamente esses pequenos núcleos espalhados com uma liderança. Quem é a liderança? Pai e mãe. Então, se esses líderes são bons, logo esses pequenos núcleos, que são as famílias, que são os filhos, eles serão bons. Então, o propósito de Deus é que todos esses núcleos pudessem ter bons líderes e líderes pautados na verdade, que é a palavra de Deus. Primeiro, crescimento pessoal. A convivência familiar no temor do Senhor nos coloca nas circunstâncias ideais para o crescimento pessoal. Não só o espiritual, mas o próprio crescimento como pessoa. Isso é muito importante quando há uma instrução dentro de casa. A pessoa tem caráter. Né? A pessoa ela vai refletir isso na sociedade. A pessoa ela vai ter um desenvolvimento acadêmico. Pessoas que têm uma boa família, que têm a presença do pai e da mãe, logo elas vão ser bons estudantes, bons alunos, e depois vão ser bons profissionais, e depois vão ser bons pais, bons mães. Olha como uma coisa vai refletindo na outra, né? E tudo isso parte do quê? Do crescimento espiritual, porque quando as coisas espiritualmente elas vão bem, logo isso vai refletindo automaticamente nas outras áreas da nossa vida. 2. Cultuar Deus. Embora Deus tenha providenciado o Éden como um local seguro e com todas as provisões para o primeira família, esta não considerou as orientações divinas e pecou contra o Criador. A gente vê que mesmo o homem estando no paraíso, o homem pecou. Então nós não podemos dizer que se você mora num bairro ruim, você vai ser uma pessoa ruim. Se você mora num bairro bom, você vai ser uma pessoa boa. Mas o que está em jogo aqui é justamente se você tem uma base boa, se você tem uma estrutura boa de família, se você tem um pai bom, um pai presente, uma mãe boa, uma mãe presente, um pai e uma mãe que são bons cidadãos, que são cristãos de referência, que têm caráter, porque isso é gerado dentro da família, não é onde você está, né? Então é necessário a gente visualizar isso também. Nós vamos refletir algo na sociedade, né? Se nós estivermos ali com uma base, com um bom caráter, e logo nós não vamos ser influenciados, né, pelo meio ao qual nós vivemos. A gente vai ver que por cerca de 235 anos da vida de Adão, não houve menção alguma de adoração a Deus. Porém, no ano em que nasceu Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Eu gosto muito dessa passagem, né? Inclusive é o nome da nossa célula de jovens, né? Célula Enos, porque a partir de Enos que se voltou a cultuar a Deus. A gente vê que depois que Adão e Eva pecaram, não há menção. A gente vê Caim e Abel oferecendo sacrifício ao Senhor, mas depois parece que as coisas elas não foram descritas na Bíblia. A gente vê que a menção de um culto a Deus parte ali de Enos, que é filho de Sete. Então é muito importante esse culto no lar. Por isso que eu iniciei a aula dizendo que era muito propício esse tema para o meio que nós estamos, momento que nós estamos vivendo agora, o momento que nós estamos mais recolhidos nos nossos lares, o momento que os cultos familiares eles voltaram a acontecer nos lares. Por quê? O preparo, o quartel se inicia onde nós moramos, no nosso lar.
Ele é o início de tudo. Então, é do nosso lar que deve partir um devocional, um culto em família, uma instrução. É do lar que nós vamos ser projetados para a sociedade. Então, é muito bom ter essa base, é muito bom ter essa estrutura familiar, para que a gente não venha cair no erro que muitos estão caindo, né? De serem guiados e vivendo uma vida de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então não é isso que nós queremos. Ponto 3, canal de bênção. Quando a terra se encheu de violência e maldade, Deus separou uma família que temia ao seu nome e andava com ele. E através dela deu à humanidade um novo começo com a sua plenitude da sua bênção. Gênesis 6, de 8 a 13. Olha que legal. O comentarista ele usa o exemplo de Noé. A gente sabe que nos dias de Noé, muitos não queriam saber de Deus, se davam em casamento, comiam, bebiam, ou seja, não queriam nada com Deus, né? Viviam em extremo pecado, fazendo o que não era reto perante os olhos do Senhor. E o que Deus faz? Ele separa uma família que temia Ele, que era Noé e sua família. E através dela, Ele dá um novo recomeço, através daquela família que tinha um temor e tremor diante de Deus. Então olha como é importante nós termos uma família bem estruturada. Olha como é importante nós termos uma família que é temente a Deus. Porque através dela houve um recomeço. E logo depois, a família de Abraão foi escolhida para a família a ser bendita entre outras nações. Uma família, um povo escolhido através de Abraão e Sara. Através de Jacó, ao qual vieram as 12 tribos de Israel. Então a gente vê que sempre a família esteve no plano de Deus. Sempre uma família esteve ali para ser um recomeço, para ser a base de algo que Deus queria fazer na humanidade. Então, muito importante nós termos a nossa família bem estruturada. Pais, mães, precisamos ser mais presentes, precisamos estar indicando por onde nossos filhos devem ir. Tudo isso pautado no temor do Senhor, porque senão nós não conseguiremos equilibrar essa sociedade. A sociedade ela já está desequilibrada. Há mais pessoas mais do que pessoas boas. Há mais pessoas de mau caráter do que pessoas de bom caráter. Então nós precisamos rever isso, né? Não é a escola que tem que educar, não é a igreja que vai... Não, tudo isso parte da família. Precisamos nos voltar mais a Deus. Então eu creio que esse momento é muito propício porque... eu vejo que há uma chance de ter uma reestruturação, uma restauração da família. E isso tem que começar por cada um de nós. Principalmente nós, pais, que somos líderes e cabeça de família. Amém? Aplicação pessoal. A família é uma instituição divina. Façamos a nossa parte a fim de promover a edificação e o fortalecimento da mesma, para ser sempre um verdadeiro canal de bênçãos para o mundo. Então, encerrando aqui, precisamos ser esse canal de bênção. Deus espera isso de cada um de nós. Possamos fazer nossa parte, que possamos nos voltar mais ao Senhor. Que assim estaremos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Amém?